recebemos uma série de perguntas e eu vou pedir aos meus parceiros aqui neste painel que deem respostas breves, concisas e respondendo claramente a cada uma das perguntas e para podermos depois passar ao lançamento da rede. Eu seguiria a mesma ordem do painel, começaria pelo Dr. Rubén Torres para responder. Cada um deles recebeu umas 3 ou 4 perguntas. Portanto, peço brevidade para podermos encerrar a sessão. Obrigada. Bom, fazendo caso a Joana, temos 3 perguntas que estão relacionadas. Uma é se poderíamos explicar o conceito da OPS atribui para a atenção primária da saúde e sua diferença no primeiro nível de atenção. E o modelo brasileiro, em qual desses conceitos é encaixado melhor? E outra pergunta que diz que o tema da saúde bucal está sendo deixado de lado pelos serviços de saúde de forma geral. Como eu percebo a saúde bucal nos países da América Latina? E a terceira diz como a OPAS avalia a estratégia de serviços de atendimento domiciliar na substituição das internações hospitalares, se existem projetos de incentivo a essas iniciativas. Bem, a lógica de organização dos serviços por níveis inclui basicamente 2 situações. Uma colocava que o primeiro nível de atenção solucionava aqueles problemas ambulatoriais. E o segundo nível de atenção solucionava problemas que já requeriam uma internação, mas que não requeriam alta tecnologia. E o terceiro nível requeria mais alta tecnologia. Essa hoje deixou de ser uma classificação lógica se compararmos com as tecnologias atuais. E eu incluí as outras perguntas aqui porque, bem, hoje, num nível de atenção primária, deveriam estar incluídas coisas que antes não estavam incluídas no primeiro nível de atenção. A saúde mental, por exemplo, que era um problema do terceiro nível de atenção. A saúde bucal, que era um problema especializado que não estava na ideia da atenção básica. Eu diria até alguns princípios de diagnósticos ambulatoriais que hoje podem ser realizados de forma ambulatorial e alguns procedimentos cirúrgicos que podem se proceder e que hoje não se encaixam mais nesse ponto de vista exclusivamente tecnológico, mas existe um princípio que tem a ver com os valores, que é o seguinte: quando um senhor chegava no terceiro nível de atenção, que era onde estavam os super especialistas, eles solucionavam o problema da diarreia da criança ou da pneumonia da criança, mas não levava em conta que essa criança amanhã voltava a um ambiente que, pelas condições da água potável que recebia ou pelas condições de conservação da comida que tinha, ele voltava a ter diarreia, ou que o lugar, pelas condições de ambientação que tinha, também voltava a fazer com que ele voltasse a ter pneumonia. Então, essa não é a lógica dos níveis de atenção. Esses conceitos estão em todos os níveis de atenção básica. Respondendo à colega que perguntava com relação a se consideramos ou avaliamos que a atenção domiciliar faz parte dessa lógica, logicamente que sim. Existe uma tendência, agora eu vou falar como sociólogo e não como médico. Se vocês veem pesquisas com relação à valorização das pessoas, dos sistemas de saúde, vão se surpreender, porque todos valorizamos, ou parecemos que valorizamos quando compramos um plano de saúde para internação, mas mesmo assim a maior parte das pessoas não quer
quer estar internada e avalia que o melhor lugar para estar é na sua casa. Tem muitas pesquisas nesse sentido. Portanto, a lógica da atenção domiciliar não é somente uma lógica econômica, é um problema que responde às necessidades das pessoas. Portanto, consideramos que está nessa situação. Com relação à pergunta se o modelo desse país se encaixa em qual desses conceitos, bem, quando eu falei, não pude passar todos os slides por um problema de tempo, mas a concretização de um sistema de saúde baseado na atenção primária não é um problema automático, é um problema que tem passos consecutivos a serem seguidos. O primeiro passo dessa sucessão deve ser o reforço do que conhecemos hoje como o primeiro nível de atenção e depois ir acrescentando a isso cada um dos conceitos restantes. Logicamente que o Brasil é um dos mais avançados nesse caminho, o de ter reforçado o primeiro nível de atenção, está avançando muito com a incorporação de outras medidas ao conceito de uma atenção primária básica renovada. A outra pergunta tem a ver com uma questão muito particular. O que eu penso a respeito que se exigisse dos municípios os cadastros dos profissionais da atenção primária nos estados e nas regiões que aconteceu a mesma coisa para fazer a atenção, para tornar essa atenção mais eficiente, se não seria uma boa ideia para começar essas mudanças, visto que cada município tem as suas peculiaridades e as suas dificuldades. Esses profissionais poderiam receber um incentivo financeiro do Ministério da Saúde? Essa é a pergunta. Bem, eu mencionei isso de passagem, mas existem provas de evidência com relação a isso. Foi feito um estudo que nunca teve muita divulgação, onde se mostra taxativamente que aqueles modelos onde o pagamento aos médicos de família que atuam no primeiro nível de atenção é maior que o pagamento ao restante dos especialistas, tem melhores resultados em termos de morbilidade e mortalidade. Essa é uma prova conclusiva com relação à necessidade de estabelecer incentivos colocados dessa forma. Evidentemente, isso não é simples, tem várias peculiaridades financeiras e de gestão muito particulares, mas acho que os colegas, os economistas, podem nos dar uma grande ajuda com a instalação desses incentivos. Eu acho que isso é fundamental para modificar o sistema. Então, agora peço ao Jack para responder brevemente. Agora peço ao Jack para responder brevemente às perguntas que lhe foram postas. Muito obrigado. Obrigado, Joana. A primeira pergunta será que você pode voltar o slide com os botando onde o slide 37, por favor? Se puder botar o slide 37. E depois, como o país negocia o orçamento, não muito bem, geralmente só tem 1 hora para os ministros da economia e da saúde se encontrarem, tem que trabalhar rapidamente. E, geralmente, nós pedimos ao ministro da Saúde que quer gastar mais dinheiro, o que é que nós vamos ter em retorno? E quando você tem um sistema fragmentado e deficiente, você não quer botar mais dinheiro nisso. Frequentemente, o crescimento macroeconômico tem a ver
com os países investindo mais dinheiro e também a liderança tem muito a ver. A liderança pode vir do topo ou de baixo. Nas Filipinas veio do presidente que advogou a cobertura universal. Na China veio das pessoas, veio da base, que disse: o Partido Comunista na China é muito bom em pesquisar as pessoas no campo sobre o que eles estão satisfeitos e o que não estão satisfeitos. E nos últimos 5 anos, a China falou consistentemente que eles estão muito insatisfeitos com o sistema de saúde. Está no topo da lista de insatisfação. Então, o Partido Comunista quer ficar no governo, colocou mais dinheiro na saúde. Então, pode vir dos dois lados. Como se define um pacote de benefícios? Eu vou pedir a Joana falar sobre isso, porque a Joana Godinho fez trabalhos muito bons sobre pacote de benefícios na Europa Oriental e em outros países. A pergunta é longa. Eu posso dizer que nós, economistas, priorizamos bens públicos, sanitarismos, serviços com externalidades como vacinações, imunizações, serviços pessoais, e falamos sobre indicadores, sobre custo-efetividade e coisas, ou eficácia. E, por fim, nós, como economistas, falamos sobre a necessidade de proteção econômica, mas eu sei que é extremamente importante que, quando nós falamos sobre proteção financeira e qualidade de cuidados, é importante ter cobertura para os serviços, nos cuidados primários, para que as pessoas não esperem estar tão doentes ou terem que ir ao hospital. Eles têm que ir ao nível de cuidados mais custo-efetivos para os serviços. Esse é o slide 37, mas não certo. Volta por favor. Não, faz volta outro. Bom, eu acho que o gráfico em torta no Brasil mostra que o sistema é relativamente fragmentado. Vocês têm diferentes fontes de receita de diferentes níveis de governo, público e privado. Vocês têm uma quantidade de dinheiro relativamente boa sendo despendida pelo usuário, mas sem conhecer o Brasil, eu diria que um dos especialistas do Banco Mundial, a doutora Godinho, o Magnus Limbo, ou alguém pode falar com mais profundidade sobre como o Brasil se compara relativamente aos outros países, ou eu gostaria de voltar e falar para vocês com mais profundidade. Thank you very much, obrigado, Jack. And just to add something on the... I'm speaking, thank you very much for you, but agora devo falar em português. E para responder muito rapidamente à questão que foi posta sobre a definição de pacotes de benefícios a que os beneficiários devem ter acesso, penso que há 3 aspectos que são muito importantes para definir os benefícios que devem ser priorizados para financiamento público. Um aspecto é a dimensão dos problemas de saúde. Aqueles problemas que afligem a maior parte da população devem ser priorizados. O segundo critério é: temos maneira de tratar desses problemas, temos maneira de prevenir esses problemas. Essa deve ser a segunda, e maneiras que não sejam muito caras. Portanto, devemos fazer estudos de custo-benefício, de custo e eficácia, para ver se a intervenção não vai custar muito dinheiro. E o terceiro grande critério é qual é o valor social que cada problema de saúde tem para a população. Às vezes há problemas de saúde que não são muito importantes do ponto de vista de carga da doença, em que há algumas intervenções custo-eficazes, mas que a população dá muito valor. Isto acontece frequentemente, por exemplo, hoje em dia, com as doenças infecciosas. Algumas doenças infecciosas não representam grande carga de doença, mas têm um grande valor social, porque as pessoas têm medo que elas se espalhem para todas as pessoas. Então,
A participação dos beneficiários na definição do pacote deve ser um critério importante. E também temos aqui uma outra pergunta que foi posta para todo o painel, que as doenças crónicas evoluem para a necessidade de cuidados contínuos, principalmente para pacientes que necessitam de cuidados paliativos. Então a pergunta é se nas novas estratégias de saúde não haverá espaço para os hospícios, que é para pessoas que têm doenças crónicas, que precisam de cuidados paliativos, possam ter cuidados continuados num ambiente que custa menos dinheiro do que um hospital. Sim, isso é parte da resposta e vemos que nos países mais desenvolvidos se têm desenvolvido os hospícios e devo dizer-vos que do conhecimento que tenho desses serviços, por exemplo, em Washington, onde muitos dos nossos colegas, os pais, precisam desses cuidados de hospício, são cuidados muito bons. Sei que também em Portugal os cuidados de hospício são bastante bons e os cuidados domiciliários terminais. Mas isso é só parte da resposta para o problema das doenças crónicas. Eu creio que há uma parte muito importante da nossa resposta às doenças crónicas na qual temos que nos focar mais e que é o trabalho com os outros setores para promover a saúde e para prevenir as doenças crónicas. E nisso eu espero, a doutora Clarice disse que quando éramos médicas jovens as pessoas morriam que nem moscas de doenças infecciosas. Eu espero que dentro de um espaço de tempo breve possamos dizer, e vocês que são mais jovens possam dizer, que as pessoas deixaram de morrer que nem moscas de doenças crónicas. E isso é possível acontecer, e é possível acontecer no nosso período de vida. E esse é um grande desafio para a atenção básica e para a saúde pública, e a promoção da saúde e a prevenção da doença. Vou passar a palavra à doutora Clarice para responder às várias perguntas que recebeu, muito interessantes, e que têm a ver com o direito à saúde e com a judicialização da saúde. Obrigada. Joana, só um reparo, hospício no Brasil é para maluco. Então, várias pessoas estavam na plateia achando graça quando você falou que ia pôr os nossos pais no hospício. Eu penso... hospitais de segunda linha, a gente chama, né? Hospital dia, hospital... É que a pergunta que eu recebi fala de hospício. Porque a pessoa chica. E eu pensei que aqui que também chamavam hospício como se chama nos países anglo-saxónicos, mas... Primeiro eu quero fazer um comercial. Nós vamos falar sobre a Conitec na sala 6, hoje à tarde. Se vocês se interessam por esse assunto, por avaliação de tecnologias, estejam conosco na sala 6. O Jorge, eu esqueci a terceira pessoa. Respondendo às perguntas, o Júlio, de Itapema, Santa Catarina, pede que eu comente a judicialização das demandas de medicamentos no SUS, enquanto estratégias da indústria farmacêutica e dos escritórios de advocacia. Simplesmente respondendo isso, é que é uma estratégia de promoção do medicamento como outras. Talvez esta não seja tão bonitinha, né? Tão arrumadinha, mas ela acontece de forma intencional e de forma não intencional, indireta também, por conta da propaganda que se faz em meios de comunicação, e isso corrobora o que a pergunta seguinte está aqui de Teodora, que quer saber, gostaria que eu comentasse sobre a história do Truvada, que é um medicamento que se diz capaz de reduzir a chance de transmissão da AIDS, né? E vocês viram isso na televisão, né? Quando você vai ver os resultados, são resultados baixos de proteção e não supera de jeito nenhum a camisinha e todos os cuidados que a gente tem feito nos programas de AIDS, então não tem por que o Brasil adotar uma prevenção desse tipo, se a gente tem outra muito melhor e mais barata funcionando. Esse medicamento, composto por 2 outros medicamentos, como talvez vocês saibam, já está na rede de saúde, mas para o tratamento, não para a prevenção.
Então, volta naquela história que eu falei durante a intervenção. O medicamento foi aprovado. Por quê? Porque ele está aprovado. Ele estudou e viu que consegue reduzir em 40% a transmissão entre parceiros. Ok, vai comprar quem quiser. O FDA não está incorporando isso nos Estados Unidos. Vocês têm que entender isso. Está incorporando no mercado. A Anvisa, se for submetido o processo a eles, provavelmente eles vão aprovar também. Por quê? Ele é eficaz e seguro. Tem uma eficácia de 40% para reduzir o risco e é seguro porque já vem sendo usado para outras finalidades. Vai aprovar. Isso quer dizer que o nosso sistema deve incorporar? Não. Então, mais ou menos isso. Ela pergunta qual é o nome do laboratório. Eu não sabia, eu costumo não ver nome de laboratório, até para não ter conflito de interesse com esse produto, mas entrei aqui na internet, é fácil entrar, você vai ver que é de um laboratório estrangeiro, é Gilead, não sei como é que fala, Sciences, que está produzindo essa pílula e registrando para essa reserva de mercado. Entendamos que a bula do medicamento registrado, muitas vezes, é uma reserva de mercado, é um artifício econômico e aceito pelos países. Não sei. Gilead. Então pronto. Ela sabe mais aí. Ó. A Vera me mandou um bilhete, ela é da saúde da pessoa deficiente. Eu quero muito conversar com vocês, não sei se você ainda está por aí, e nós precisamos conversar, sim, porque eu acho que a pessoa deficiente tem muita coisa que a gente pode incorporar, coisas até de baixo custo, mas que podem ajudar bastante a vida das pessoas. Qual o plano da Esquiti para a autossuficiência do Brasil na produção de fitoterápicos nacionais, considerando a Política Nacional de Plantas Medicinais? É uma área que tem recebido mais investimentos. Não sei se a gente vai conseguir produtos rapidamente. Não sei se a gente vai conseguir adesão das equipes de saúde nessas prescrições. Então, são vários riscos, né? Mas este governo, esse grupo que está hoje no Ministério, tem dado bastante atenção e recursos para que se desenvolva uma política de fitoterápicos no país. Aqui, outra pessoa, Leonardo Diniz, gostaria de falar sobre a produção de insulinas pelo Brasil, pelo nacional, né? Eu gostaria de conversar, sim, com essa pessoa. Vocês pegaram o meu e-mail, conitec@saude.gov.br ou clarice.petramale@saude.gov.br. É desse jeito aqui, só que tudo junto. Então, vamos conversar, sim. A outra pergunta, da Trovada já foi, esse daqui. Quais são as estratégias que poderiam ser adotadas no Brasil? Quem fala é Mônica Machado, do Rio de Janeiro, para impedir ou, pelo menos, dificultar os gastos desnecessários realizados por municípios e estados no uso de novos medicamentos, vacinas, etc. Esta é uma pergunta muito pertinente pela forma que o Brasil se articula, né? Nível federal, estados e municípios, e da forma que se descolou a tecnologia. Basicamente, o nível federal tem sido muito mais parcimonioso em incorporar, até porque as ações judiciais têm sido mais sobre os estados e menos sobre o nível federal. Mas com a Conitec a gente começa a ter uma ferramenta de trabalho, né? Então eu peço que os estados e municípios pautem temas para nós, coisas que vocês incorporaram e não estão na lista e que haja evidência, né? Vocês defendam a incorporação, que vocês pautem esses temas para nós. Nós vamos analisar, fazer os estudos de custo-efetividade, vamos fazer toda a busca da evidência e vamos dar uma resposta resolutiva para vocês se vai ser incorporado ou não, né? Se não for ser incorporado, você tem um motivo para excluir, eventualmente, do seu cardápio, né? Do seu menu de oferta. Se for incorporado, o custo já passa para o nível federal, desonerando o Estado daquele custo. Se mesmo assim o Estado quiser bancar aquele tratamento, ele vai bancar com recursos próprios, então, aí. Então, eu acho que na dinâmica de vocês pautarem e trazerem contribuições para as consultas públicas também, a gente pode corrigir essa distorção. Então, a gente sabe que os estados de São Paulo, os estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, Paraná, estão gastando do próprio bolso
estadual, digamos assim, muito para bancar certas tecnologias que têm algum benefício, mas que eram muito judicializadas e acaba sendo mais barato, mais vantajoso comprar administrativamente do que pela via judicial. Então, espero que tenha respondido. Qualquer coisa, escrevam para nós. A gente costuma responder rápido e gosta de saber o que vocês pensam sobre isso. Obrigada. Muito obrigada. Antes de fazerem o lançamento da rede colaboradora da atenção primária de saúde, terei que dar a palavra a uma pessoa da organização que tem uns avisos para fazer. Mas antes de dar a palavra, vou então encerrar esta sessão. Penso que a sessão foi muito útil e espero que tenham achado que a sessão foi útil para vós. E a minha recomendação em relação a tudo o que aqui foi dito é: mantenham sempre no vosso horizonte a questão dos resultados em saúde. Portanto, trabalhamos todos para melhorar a mortalidade infantil, a mortalidade materna e para baixar a mortalidade e a morbidade por doenças crónicas. E também tenham sempre, assim como têm os resultados de saúde sempre em atenção aos gastos. Gastos para as famílias, gastos para o sistema de saúde e custos para a economia da doença e da morte e da incapacidade. Portanto, é preciso, como trabalhadores da saúde, termos sempre estas duas preocupações na cabeça e funcionarmos em todas as nossas decisões sempre com estas duas preocupações fundamentais: os resultados e quanto é que tudo isto está custando ao bolso público. Muito obrigada por estiveram aqui 3 horas seguidas, mais de 3 horas, e vão estar com o lançamento da rede. É uma audiência realmente muito especial. Muito obrigada e um resto de bom dia para todos.